Doutor, tarde. boa tarde. Eu estou aqui com o doutor. Eu estou muito feliz de do senhor estar de volta aqui. Muito feliz. A gente teve um dia com o doutor aqui que a gente falou e foi muito gostoso. A repercussão, doutor, foi muita gente me veio conversar comigo, falar e foi muito bom. Então, ótimo. Obrigado mais uma vez, o senhor está aqui, viu? Está aqui, viu? A gente tem o VTzinho, então vamos lá. Implante coclear é uma tecnologia revolucionária que oferece uma solução auditiva para pessoas com perda grave a profunda. Esse dispositivo eletrônico é projetado para pessoas que não obtêm benefícios suficientes com aparelhos auditivos tradicionais. O implante coclear consiste em uma parte interna que é cirurgicamente colocada sob a pele e uma parte externa que inclui um microfone e um processador de fala. O dispositivo funciona convertendo os sons em sinais elétricos que são transmitidos diretamente ao nervo auditivo, permitindo que o cérebro interprete os sons de maneira mais clara. O implante coclear tem transformado a vida de muitas pessoas com perda auditiva, proporcionando-lhes a capacidade de ouvir sons e se envolver em conversas de maneira significativa. No entanto, a decisão de optar pelo implante coclear requer uma avaliação detalhada de um profissional da saúde auditiva, levando em consideração o grau da perda auditiva, as expectativas do paciente e outros fatores individuais. A reabilitação após o implante é um processo gradual, exigindo tempo para se adaptar aos sons e aprender a interpretá-los. Ficou curioso? Então acompanhe o Bendita Hora. Eu disse, a gente está aqui com uma referência na cirurgia e na implantação do implante coclear, Dr. Fernão Bevilacqua. Dr. Fernão, muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer, eu sempre repito isso, mas eu tenho que falar, eu acho impressionante os médicos que conseguem se organizar e ter um momento para nos ajudar, porque muita gente que assiste a gente nesse instante pode ter a sua vida mudada por uma informação que a gente traz aqui. Então, eu respeito muito esse momento de um profissional como o senhor que vem aqui falar para milhões de pessoas nesse instante. O implante, por que chama implante coclear, doutor? Porque a gente substitui o órgão da audição, que é a cóclea, né? Cóclea. A gente da outra vez, só para a gente lembrar, a audição, o ouvido ele é composto com um monte de coisas para a gente ouvir, né? Nós temos, posso pegar? Pode, olha aqui, atenção, que aqui a gente tem um modelo aqui muito importante. Temos o orelhão, né? Orelhão, Que é o orelhão, que da outra vez a gente ficou vendo só nas imagens. Isso é importante, Então assim, basicamente a gente tem a orelha externa, orelha, isso aí, orelha média e a orelha interna. Então a audição, né, normal que Deus fez para nós, a gente tem tanto a via aérea quanto a via óssea, tá? Ah, então tá. Via aérea, que o som é transmitido pelo ar. Vibra a membrana timpânica, vibra isso. A cadeia auricular que tem aqui dentro, né, tem o estapede que faz o movimento, vibra o líquido dentro e a gente passa a ouvir pelo nervo, passa a audição. Agora, o som é uma onda que bate na nossa cabeça, vibra o crânio e esse líquido aqui dentro também é estimulado. Então, são duas coisas, é o ar e a vibração. Isso. Então, assim, o aparelho auditivo convencional, ele só amplifica e a gente tem um ganho com as estruturas do ouvido de orelha média, que a gente já tem. Tá. O implante coclear é quando a pessoa ela não tem essa habilidade, não tem mais essa capacidade, e a gente coloca um eletrodo que vai dentro da cóclea. Peraí, então, isso aqui, só para a gente ver. Consigo abrir a cóclea. Isso aqui isso aqui é a cóclea. Isso aqui a gente tem aqui dentro do... Isso aqui é uma estrutura... O que é? Osso? O que é? É um osso. É um osso com umas estruturas dentro, que é um órgão, né? O órgão de Koch, né? Que é o... Você vai ter todas as estruturas pequenas aqui dentro que elas conseguem estimular os nervos que estão dentro. Então, ali está cheio de nervo. Esse nervo que comunica com o cérebro. E esse nervo, essas fibras neurais, elas vão até o cérebro. E a gente coloca com o cérebro, né? Escuta com o cérebro. Aqui é só a captação. Coloca o eletrodo aqui. Então, que demais! Porque eu pensava que o eletrodo era colocado no cérebro, não é no cérebro. Não, nesse caso não. Que interessante, então é ali dentro, aí que chama cóclea. Aqui que chama cóclea. É colocado ali dentro, então. E esse eletrodo,
ele é ligado... Posso mostrar? Sim, Então, vamos, tá. vamos ver aqui, ó. O doutor trouxe um protótipo do implante coclear, muito interessante. Olha Esse aqui, daqui gente. é o que eles estavam mostrando ali, né? É ali, A olha gente aqui. tem um componente interno, que é esse aqui. Deixa eu abrir sem derrubá-lo, né? Aqui, ó. Esse, obviamente, não é um de verdade, né? Sim, são um Então, protótipo. isso daqui fica por debaixo da pele. Isso debaixo da pele. Fica por debaixo da pele. Da pele aqui e tal. Aqui. Esse daqui seria o eletrodo que vai dentro da cóclea. Da cóclea. A gente abre o osso, faz um furinho na cóclea, introduz, ele faz uma voltinha lá dentro da cóclea, esse eletrodo, e por fora a gente tem o processador de fala que é um ímã que gruda e fica atrás. Que demais, gente. Isso aqui não não tá. Mas é igualzinho aquele ímã que carrega o smartwatch. Ele fica por fora. Fica por fora. Aí a pessoa coloca, isso aqui vai na verdade, fica atrás da orelha. Mas isso é o microfone, isso. Ele é uma antena que fica captando som. E aí a gente, por programação de computador, a gente consegue programar o funcionamento desse dispositivo para que você mande informações para o cérebro da maneira que a gente... Então, ele tá ligado, isso aqui ele está ligado ali dentro só por aproximação. Não tem nada de... Não tem nada. Só fica grudado na pele, que nem da representação. Com uma mesinha fica ali. Fica colado ali atrás. E ali ele fica transmitindo o som para aquele dispositivo que está debaixo da pele e debaixo da pele indo para a cóclea. Estimular, tá dentro. A gente usa a cóclea porque a gente precisa mandar informação para o nervo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para as pessoas que têm perda auditiva é se elas têm cóclea e se têm nervo. Tá. Porque tem casos que a pessoa não tem a cóclea? Infelizmente tem, doutor. Tem casos que a pessoa não tem cóclea e não tem nervo. E se o nervo também não está lesionado, alguma coisa? Aí também tem essas questões. Se o nervo tem um tamanho adequado ou não. Ali está grudado no ímã, tá vendo? É grudado no ímã, fica assim, fica atrás da... Tanto é que a pessoa pode tomar banho, quando ela for tomar banho, ela tira essa parte de fora. Ela tira a parte de por fora. Dentro não tem problema, normal, não tem problema. Nada. Não tem aí problema. Coloca e passa a ouvir. Então, ela não... Tem pacientes que têm um nervo menor, aí isso também traz impacto no resultado. Esse é um sistema que serve para substituir a audição dos pacientes que ou nasceram sem, por essas crianças pequenas que nasceram com surdez, ou pacientes que vieram a perder a audição. A perda de audição, doutor, ela é algo natural e gradativo na vida da gente, como a visão, não é? Não é uma coisa assim? A visão a gente vai perdendo também e a gente precisa colocar dispositivo para aumentar. A perda auditiva também vai nesse mesmo... Também vai nesse caminho. Eu vou perdendo com o passar do tempo e aí eu preciso colocando. Assim como eu coloco o óculos, coloco também... Vai colocando um aparelho de amplificação. Normal. Mas quando coloca o aparelho de amplificação, na verdade a gente ainda está usando tudo que naturalmente a gente tem. A cóclea, então só vai aumentando. Né? Você só vai aumentando o volume para alguns casos. Tá. Então, quando a pessoa tem condições de ouvir o volume, não precisa do implante. Não. Isso é uma técnica cirúrgica, né? Então a gente tem que sempre pensar nas condições que a gente ofereça menos risco para o paciente. Então, o paciente tem benefício com o uso de aparelho, use o aparelho. Né? Não vai ser submetido passar por uma coisa já para o implante coclear imediatamente. E o implante coclear, doutor, a perda auditiva pode ser numa pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, tal. O implante coclear é para qualquer idade? Para qualquer idade. A gente tem criança implantada com menos de 1 ano, temos pacientes com mais de 80 anos implantados. Não é possível. Fantástico. Coisa impressionante. Não, porque a tecnologia chegou a um ponto de que você pode substituir É uma prótese, substitui. É chamado também de ouvido biônico, né? Tá. Consegue trazer essa nomenclatura porque você substitui um órgão de fato, né? Doutor, tem riscos envolvidos nessa? Tem. Toda cirurgia tem um risco normal anestésico, é uma anestesia geral, né? E o risco aqui, no caso, seria as complicações tanto da paralisia facial, porque o nervo facial ele passa dentro do ouvido, né?
E meningite, né, que seria um processo inflamatório das meninges, porque tem um íntimo contato com o cérebro. Né? O senhor faz, a incisão é feita... A incisão é atrás da orelha, Orelha. a gente rebate, abre o osso. O problema é que os líquidos que estão aqui Sei. dentro comunicam com o cérebro. Ah, tá. Então a gente vai colocar uma prótese dentro, né, Sei. da cóclea que vai ter comunicação. Quando o senhor está operando, o senhor tem acesso a essa cóclea mas assim, não é robô, não é uma cirurgia robótica, não é? Não, existe, estão começando com técnicas robóticas, mas ela ainda não substitui o processo cirúrgico padrão. Padrão, né? Isso demora muito, ainda tem algumas questões que estão sendo discutidas ainda, mas já tem alguns médicos fazendo com robótica. Tá. Esses implantes, logo que a pessoa coloca, o senhor fez uma cirurgia, no outro dia ele já está funcionando ou não? Não, a gente implanta, demora mais ou menos de 3 a 4 semanas. Tá. Depois a gente vai começar as ativações. Ah, entendi. Isso vai depender de qual a causa da perda auditiva, né? Se o paciente já ouvia ou ele nunca ouviu, se é uma criança de 7, 8, 9 meses. Sei. Ele não Então, conhece o som, né? Não conhece o som. Então, tudo isso a gente vai fazendo, que é a ativação e depois os mapeamentos, que é um momento pós-cirúrgico. Mas Esse é feito através do computador, que vai dando um parâmetro. liga o computador no processador e vai brincando. Doutor, é fascinante, é fascinante. Eu vou te perguntar depois essa questão de como que alimenta isso, mas o senhor vai tomar café, porque você vai tomar, né? Tomo. Muito bem, vai tomar um café sem açúcar, que eu Sem já açúcar. sei, que eu continuo achando um absurdo, mas vai tomar mesmo assim. Ai, deixa eu ver. Um café. O senhor pega aí, doutor? O senhor pega, pode pegar aí o café do senhor? Que eu tô. Olha, eu acho que eu vou. Pode. Doutor, a gente está falando do implante. O implante, ele tem alguma alimentação, a bateria, alguma coisa? O dispositivo externo, né, com o processador de fala externo, você alimenta com bateria ou recarrega ele e por onda ele passa. Ah, então não precisa. A parte de dentro não é carregável. A parte de dentro dali a própria energia do dispositivo. Ah, então você não precisa mais mexer nesse implante. Não, uma vez colocado, cirurgicamente fica lá. Não precisa mais mexer. O que tem que fazer é reparo ou a alimentação é ali fora. Externo. Que demais, gente. A gente vai ver um VT agora da fala da história da Manuela, que nasceu com a audição muito comprometida. Recuperou o sentido da audição, né? E pôde se alfabetizar graças ao implante coclear. Veja só. Olha lá. Olha lá. Fala pro pai filmar o Pipi. Vem, Pipica, Manuela, vem. Pipeleca! Que barulho esquisito! Opa! A mamãe quer saber como é que o gato faz. E o cachorro. Alô? Tudo bem, Mônica? Tudo. Eu tô aqui. Eu tô aqui na minha casa. Minha perna desse então. Só penso em dormir enquanto eu fico matando de trabalhar. E quem me mandou casar com aquele príncipe sem saber que ele era um péssimo administrador? Gastou toda a nossa fortuna, agora tive que voltar a trabalhar como empregada. Como minha vida de Cinderela? Meu nome é Manuela, tenho 10 anos. Com 1 ano e 2 meses, fui implantada do lado esquerdo e com 9 anos do lado direito. Agradeço a Deus e meus pais pela oportunidade do implante coclear. Com o primeiro implante, fui alfabetizada, adquiri a linguagem, aprendi a cantar, a interpretar. Com o segundo implante, foi o máximo. Até o barulho do ventilador da minha sala eu pude escutar. Que impressionante, eu estou impressionado. Sabe por que eu estou impressionado, doutor? Porque geralmente quando uma pessoa ela consegue reabilitar ou talvez com a função de um aparelho, a fala fica um pouco comprometida. Fica. Porque não tem...
ela não tem nenhum comprometimento na fala? Não, porque ela foi implantada desde pequena, né? Assim, a gente tem um tempo, quanto mais próximo da perda auditiva, então se você nasceu com perda auditiva, quanto mais cedo você implantar, ou se você adquiriu essa perda por qualquer outra razão, você implantar, menor são as distorções de fala, melhor a compreensão, assim por diante. Então a gente tem que minimizar o que a gente chama de tempo de privação. Ela falou que colocou 2 implantes. Sim. Na verdade, ela tinha, então, problema nos dois, Nos dois ouvidos. E ela foi colocado primeiro um implante e depois... É necessário colocar 2 implantes, doutor, ou não? Não. O que a gente pode pôr nos 2 ouvidos, por uma série de questões, efeito sombra, né, você ter localização sonora, mas basta uma audição para você ter o desenvolvimento. Verdade. Então, assim, o implante, no caso, né, que você faz de uma orelha, o SUS cobre, tem pelo SUS, tem privado, enfim. Para você poder abranger a maior quantidade de pacientes possíveis, você põe em uma orelha. Porque ele já está justamente, né? Põe numa orelha, o segundo pode ser para outra pessoa. Assim. Tem pergunta, Rodolfo? Doutor, por favor. Tem uma dúvida até de uma pessoa que também consultou alguns profissionais e ainda está com uma dúvida. Ele é totalmente 100% um dos ouvidos e o outro não. Então, alguns profissionais indicaram colocar, outros não, outros disseram que pode haver um tipo de um delay entre a passagem do som e poderia atrapalhar ainda mais a fala. Como que seria nesse Um ouvido caso? ela está escutando bem, o outro vai ser pelo... Aí tem uma diferença do tempo de som que chega, pode haver, né? O que Deus fez de um lado, a gente não consegue fazer do outro, não tem jeito, é verdade. Não vai ser assim. Mas sim, tem pacientes que operam, que têm perda de um lado só e operam, alguns realmente falam assim, que escutam um som mais metálico ou que um som um pouco diferente. Mas o cérebro é incrível, né? A gente consegue acomodar. Ele vai adaptando, né? Claro que no início pode ser. Agora, tem que ver a real necessidade desse paciente, se ele precisa dos 2 ouvidos no dia a dia dele, como é que tá? Porque tem muitas indicações, né, que ele tem, por exemplo, uma queixa de um zumbido que atrapalha demais, que está incomodando e está atrapalhando a qualidade de vida. Então, nesses casos, é importante, né? A gente tem um paciente que a gente operou, que ele, no trabalho dele, ele precisava da lateralidade, precisava localizar o som e era até uma situação, eu não vou falar muito senão a gente expõe o paciente, era uma situação que ele dizia assim, olha, a pessoa fala aqui, eu não escuto, e era uma questão que era muito necessária. Então ele fez um implante, é super satisfeito, apesar de ter uma audição normal do outro lado. Doutor, o implante, tem casos que o implante não é indicado, doutor? Sim, então, pacientes com tempo de privação, que nunca estimulou aquele ouvido por muito tempo, o resultado já é ruim. Porque o próprio nervo ele não está acostumado aos estímulos. Né? O nervo pode até estar lá, mas o cérebro, aquela área do cérebro que a gente vai estimular, ela já não está mais tão assim preparada para receber aquele estímulo. O nervo ele leva. Claro que se o paciente não tiver cóclea, se não tiver nervo, se ele precisar fazer exame de imagem do cérebro para uma outra doença, porque você vai ter um dispositivo eletrônico que depois assim, atrapalha muito, por exemplo, um exame de ressonância magnética. Não pode fazer. Eles falam que pode, mas o radiologista não gosta, atrapalha, fica com um artefato, que é um borrão de imagem, então, de repente, você não consegue ver aquelas estruturas que você gostaria. Né, o implante coclear, só curiosidade mesmo, o implante coclear, ele mais ou menos tem aquelas permissões para não passar no raio-x de avião? Tem. No aeroporto, você chegar no aeroporto, está escrito, portador de implante coclear, passe por aqui. Tá. Porque ondas eletromagnéticas podem causar, danificar, mudar a programação, componente eletrônico. A pessoa fez o implante,
A vida é normal, porque ela como eu disse, ele não tem contato, a parte intradérmica não tem contato com nada. Né? Ele pode nadar, ele pode tomar banho, pode... Você tem uns kits que vem à prova d'água, né? Assim, se estiver chovendo. No caso dele. Agora, você vai nadar, você pode tirar, Tira, né? Não precisa mergulhar com um dispositivo. Não precisa, é verdade. Você verdade. pode. Mas é uma vida normal. O senhor falou que é caro. O implante, eu sei que o SUS a gente consegue, mas um implante, só para curiosidade, um implante, um kit desse de coclear, ele mais ou menos por volta de quanto que é hoje? Só de uma orelha, assim. Esse daqui é um kit, ficaria na casa dos 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais. Só de prótese. Só de prótese. Por exemplo... mais baratos e mais sim. caros. Uma pessoa pode requerer no SUS, ele vai. E como uma pessoa também que precisar, de forma privada, também vai... Sim, também. Agora, o implante, ele vai trazer um som, só pra gente... O som... É porque a pessoa nunca escutou o som que ela vai escutar é aquele. Mas o som não vai ser esse som que nós estamos conversando aqui. Não, a percepção, né? Aí entrar em psicoacústica. A percepção é diferente, mas depende de cada caso. Por exemplo, o paciente que a gente passou na televisão, nasceu... Para ela é aquilo que é o som. Exato. Então a percepção dela... Ela nunca escutou outro som. E a gente nem sabe se esse som... E ela estava ali numa peça de teatro, né? Um vídeo do YouTube, ela está numa peça de teatro, está falando. Então, para ela, o som refinado, a música, tudo para ela é daquele jeito. E está tudo certo. Ela está feliz. No caso, você falou de música, a pessoa ser música, ela pode... músico, como musicista, tá? Ela pode continuar, ela pode voltar a tocar, ela pode voltar da mesma forma, ela vai ter as mesmas percepções de notas e tal. Como... Sim, dá para que o musicista ele tem particularidades com notas e tudo mais, pode ter queixo. Agora, tem até um filme que aí quase ganhou Oscar, aí, que é um baterista, né, que vai perdendo a audição. O Phil Collins, eu acho que tá perdendo. E ele coloca o implante. Ele reclama desse som, né, no filme, né? Aqui, claro. Mas a música é uma classe à parte, né? Mas é uma coisa interessante. Quando o senhor começou a falar, o senhor falou de que a gente tem a parte óssea e a parte aérea. É clássico falar de Beethoven. Beethoven foi perdendo a audição e ele sentiu vibração do som. Porque ele escutava via óssea. Via óssea. Então ele colocava e vibrava que ele não escutava. Ele não tinha, então, o tímpano que devia ter sido alguma coisa devia ter sido comprometida ali. Isso, seria a doença de orelha média, né? Não doença de orelha interna. Apesar que pode ser uma doença de orelha interna, que seria a autoesclerose, né? Que você também tem a perda da via aérea como princípio da doença. Mas depois você foi perdendo, provavelmente era isso. Então, e ele conseguia escutar pela questão... até fones de ouvido que você coloca atrás da orelha, que é só por vibrar o osso. É verdade, que você coloca aqui atrás da orelha. Tem aparelhos auditivos, tem pessoas que perderam a orelha, enfim, tem uma doença grave de orelha, que não precisa do implante, que você pode pôr um vibrador ósseo, que é implantável também. Eu acho que tem até uns óculos, né, que você põe os óculos, eu nunca soube, então esse é o mecanismo, vibrar. Que você escuta vibrando o crânio. Agora, só vou terminar, o Rodolfo mandou terminar. Eu acho muito interessante o senhor chamar de orelha, porque para mim, porque a gente foi criar... A orelha, a gente achei que só... É o pavilhão. O pavilhão. Então, a gente pode chamar de orelha? Externa, orelha média, orelha interna. A gente não tinha ouvido médio, ouvido... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas o senhor chama de orelha. A gente chama de orelha. Mas é mais chique, então. Se o médico chama de orelha, eu vou chamar de orelha também. Fica mais chique, então. Valeu. Doutor, queria agradecer pelo bem. Eu acho que isso aí deve ser emocionante. Eu acho que o senhor já deve ter tido várias experiências emocionantes de ver a pessoa... ter contato com o som dessa forma. Deve ter sido quem nunca ouviu, quanto quem perdeu também. Você perdeu, você já teve a experiência e volta a tê-la. E agora, quem nunca teve, é impressionante, muito impressionante mesmo. Né? Excelente. Queria agradecer ao Dr. Fernão Bevilacqua Alves da Costa, que, olha, como eu disse, eu queria, se você quiser saber mais sobre implante coclear, o doutor estava me contando amanhã, ele vai fazer um implante, né? Amanhã vai fazer, é de pessoa mais velha, mas... amanhã já é de uma adulta. Adulta, né? Vai fazer o segundo lado. Olha que beleza, que coisa interessante. Siga ele no Instagram, @alfa.instituto. @alfa.instituto. Para você saber de tudo, né?
e ter contato com essa tecnologia que ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida incrível. E você pode também acessar o site para saber mais mesmo, ou levar essa informação para alguém. Implantecoclear.com.br. Implantecoclear.com.br. Veja lá. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Café tava bom, né, doutor? Tava uma delícia. Tava bom. O senhor vai voltar mais vezes aqui, tá bom? Obrigado. A gente vai pro intervalo e a gente vai falar de dor depois. Fica aí com a gente, viu?